Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer, e nesse vídeo eu quero compartilhar com você passo a passo como construir o seu primeiro widget dentro do Android. Não sei se você já sabe ou não, mas o widget é esses trechos de códigos, algumas funcionalidades do próprio app seu que você pode adicionar na tela principal, a tela de travamento, né, a lock screen, para você interagir de forma mais rápida dentro desse app. Então, o projeto que a gente vai utilizar vai ser o projeto que eu criei aqui, até em live. Vou deixar o link na descrição, se estiver em live ou em vídeo, aqui na descrição do vídeo, ou um card aqui também você vai encontrar esse vídeo, onde eu criei o aplicativo do zero, onde eu vou conseguir monitorar ali o consumo de água diária baseada, né, na quantidade de copos que eu bebo aqui, os copos que eu tenho aqui em casa, tá bom? Então a gente vai criar essa funcionalidade no widget para a gente fazer de uma forma mais rápida, para eu utilizar esse app de forma mais rápida, somente na tela principal do meu próprio aplicativo, do próprio smartphone, tá? Então já deixa seu gostei, já se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, não esqueça de ativar as notificações e também se você quiser se aprofundar comigo, o link dos meus treinamentos de Android estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa entender sobre os widgets é que a gente vai construir layouts como a gente constrói mesmo aqui dentro do app normalmente, tá? A diferença é que a gente não tem a flexibilidade de usar múltiplos componentes. Então, por exemplo, componentes mais complexos como Recycler View, listagem, esse tipo de coisa não vai funcionar. Vai funcionar coisas básicas como campos de textos, text view, buttons, images, esses componentes mais tradicionais, tá bom? Outro ponto interessante que a gente precisa saber antes de começar é que os widgets também podem ser redimensionáveis. Então ele vai se ajustar aí com o tamanho da tela, você pode configurar isso. E você também pode configurar para fazer coisas automáticas, né? Requisições, atualizações automáticas. Por exemplo, você quer que no nosso smartphone geralmente já tem, né, o consumo de verificar a temperatura do dia. Então, essa atualização, essa requisição que acontece sob demanda, você também consegue fazer, né, dentro do seu aplicativo também, tá? Só que isso tem que ser feito com cautela. Geralmente o Google recomenda ali 30 minutos para cada atualização periodicamente, para você não estragar a bateria do smartphone, para você não consumir demais. Então é 30 em 30 minutos você faria uma requisição. Por exemplo, consumir valores cotação, dólar para real, alguma coisa desse tipo você poderia fazer na tela principal, tá? Então vamos lá, vamos começar a construir esse projetinho aqui na tela principal. O primeiro passo que a gente pode fazer é usar o próprio Android Studio para facilitar nessa construção inicial, tá bom? Então se você clicar aqui com direito, New, tem vários pacotes, né, vários templates iniciais para a gente começar um projeto. A gente pode especificar aqui o widget e a gente pode pôr um app widget. Aqui a gente vai dar o nome da classe do nosso widget. Então eu vou chamar ele aqui de, por exemplo, main widget. Aonde ele vai aparecer, se é na tela principal, se é na keyguard, que é a tela de bloqueio, ou em ambos, eu vou deixar só na tela principal. Se ele é redimensionável, ou se ele é somente horizontal ou vertical, né, eu vou deixar ele em ambos, por enquanto. Qual que é o valor mínimo de colunas que você pode querer construir, de largura, né, de células? Eu vou pôr 3 e altura 2. Isso também é configurável ali na frente, né, depois que você conseguir fazer. E também, se você quer criar uma tela de configuração, eu não vou marcar essa tela de configuração, porque a gente vai criar aqui passo a passo, tá? E também, qual é a linguagem que você vai usar? Obviamente, a gente vai usar o Kotlin aqui. Então, ele vai gerar uma série de códigos, e eu vou passar para você um overview aqui rápido do que ele construiu, beleza? Então, vamos começar do começo, né? Primeiro passo, ele criou um arquivo aqui chamado main.widget, que foi o nome que eu dei da classe .xml dentro da pasta de layouts. Então, da mesma forma que você trabalha com layouts tradicionais, ele construiu um para a gente aqui já com um texto, exemplo, tá? Com um estilo também, ele construiu uma série de tags de estilo para nós, a largura e a altura desse campo de texto, e ele colocou dentro de um relative layout e também criou um tema para ele, né? Como eu falei, a gente não pode usar componentes complexos, então constraint layout não vai funcionar, só vai funcionar relative layout, linear layout e frame layout, tá? Aqui no canal também tem vídeos desses componentes mais clássicos do componente do Android lá, desde quando ele surgiu lá em 2009, mais ou menos essa época aí. Então esses eram os componentes que a gente estava utilizando,
e esse que a gente precisa utilizar. Então ele cria um layout tradicional, imagine esse cara sendo um layout básico, tá? Depois disso, o que ele faz? Lá no Android Manifesto você vai precisar declarar uma tag específica chamada de receiver, tá? Então é um receptor, tá? Essa tag ele vai apontar para uma classe, que é a classe MainWidget que ele vai gerar, daqui a pouco eu mostro. E ele também vai ter alguns eventos principais, como o evento de update, que vai acontecer automaticamente quando a gente tocar. E ele também tem esse metadata, que é uma referência para um arquivo de configuração que fica lá dentro da pasta XML barra main.widget.info, que foi o nome que ele deu. Então, ele construiu essa pasta aqui. Nós temos ele aqui, ó, main.widget. E aqui tem todas aquelas configurações iniciais que eu comentei agora, que eu fiz um template. Então, ele tem aqui o valor menor mínimo de célula, largura, altura, o tempo periódico que ele pode fazer atualização. Esse valor aqui é em milissegundos, isso aqui convertendo daria ali 30 minutos, tá? A categoria dele, que no caso, como eu marquei que vai ficar só na tela principal, então ele já escreveu para a gente esses códigos aqui. Qual que vai ser a tela do layout da KeyGuard, se fosse a tela de bloqueio, ou a tela principal também, qual que é a tela, qual que é o layout XML que ele iria carregar. Qual que é a imagem preview que ele vai usar, então ele criou um desenhável também, então temos um texto aqui. Essa imagem preview eu vou te mostrar que é quando a gente vai adicionar o widget, é onde ele vai aparecer, né? E aqui está o preview também, que ele vai aparecer de layout aqui. Beleza, então ele construiu esses caras e por fim, né, o último passo, ele criou uma classe. Essa classe aqui é uma classe que implementa um app widget provider, tá? Obviamente isso aqui aparece no momento que eu gravo o vídeo do Android Studio. Então, se o seu não aparecer coisas diferentes, você pode tentar pausar o meu vídeo e copiar o meu, ou usar o que o Android Studio vai gerar para você automaticamente. Mas é bem simples, tá? O código exemplo que eles vão criar, tá? Então, aqui nós temos um método, na verdade são três, né? O método onEnable, que ele basicamente vai disparar quando a primeira vez que o widget foi criado. O disabled, quando ele for desativado ali da home screen ou da tela de bloqueio. E aqui o onUpdate, que é onde a mágica acontece, tá? Então isso daqui vai acontecer toda vez que houver uma atualização lá do widget. Então ele vai atualizar e aqui dentro a gente consegue capturar, né, o ID dele através dentro de uma lista. Porque a gente pode ter mais de um widget para o mesmo app. Então você poderia capturar os IDs dele para trabalhar com eles aqui, tá? Vamos rodar o app aqui e depois eu mostro o passo a passo que a gente vai fazer aqui para a gente enxergar o que está acontecendo. Então, o nosso app está rodando, tá bom? Eu vou segurar aqui na tela e aqui eu vou até na seção de widget. E aí, na seção do widget, ele vai carregar alguns widgets de apps que eu já tenho aqui. Chrome, o de temperatura, entre outros, tá? Itaú. Então, aqui temos o que a gente criou, ó, copo d'água. Lembra daquela imagem Drawable que eu falei que está lá no arquivo de configuração do XML? No Preview Layout? Então, aqui é onde ele vai carregar aquela imagenzinha, tá? Eu vou clicar nele. Aqui vai aparecer a imagem de Preview. O tamanho dele, que é 3x2, que foi que eu marquei, e eu vou adicionar ele aqui na tela. Então está aqui o nosso widget, que é o layout principal que a gente carregou lá, que só tem um text view no centro, tá? Então foi esse layout aqui que ele carregou, né? Foi exatamente isso aqui. Tá escuro aqui porque eu estou com o modo escuro ativado no meu telefone, então ele vai ficar aqui escuro. Então o primeiro passo que a gente precisa fazer é desenhar esse layout. O que a gente quer que apareça aqui, né? Então, eu quero que apareçam esses três botões para que quando houver evento de touch em qualquer um desses botões, ele aumente o número de consumo diário do copo aqui em mililitros, beleza? Então, esse layout a gente vai customizar aqui agora. Então, basicamente, eu vou colocar esses componentes aqui na tela, tá? Então, eu vou começar aqui com um linear layout, que eu quero que eles fiquem alinhados de forma linear. Linear layout. O estilo dele você poderia customizar. Como ele criou para nós aqui, ele criou alguns estilos, tá? Ele criou um estilo aqui na pasta Styles, desde a versão 21, que é a versão mínima desse app, até a versão 31.
Então tem várias categorias aqui, vários paddings, margens, esse tipo de coisa ele criou. Eu vou apagar tudo esses estilos porque eu não vou estar trabalhando com estilos aqui. Não vou me preocupar com estilização aqui agora, tá bom? Eu vou só construir os componentes para focar mesmo no que a gente precisa, que é o widget em si, tá? Tema também, ó, você viu que ele criou um tema, tá? Eu não vou ficar mexendo com tema aqui também, beleza? Então, só para você saber que ele vai gerar isso automaticamente para você, tá? Então, ele vai ter a largura e a altura conforme o tamanho da tela. Eu vou poder colocar uma cor de fundo para ele, que eu quiser. Eu vou pôr um verde aqui, um vermelho, só para a gente enxergar. Vou pôr verde, para ficar muito forte ali. Para a gente enxergar que a gente conseguiu modificar essa cor de fundo, tá? Todo componente, a gente tem que ter um identificador único para ele, tá? Então, eu vou pôr um ID para ele. Eu vou pôr, por exemplo, um widget layout, porque a gente vai precisar de um identificador único para pegar as referências dos componentes aqui. Então, a gente sempre coloca ID para esses componentes. Outro ponto interessante que a gente precisa lembrar é que se você quiser fazer bordas arredondadas, por padrão ele não tem bordas arredondadas. Então, você teria que construir um drawable lá na pasta drawable com as características de bordas arredondadas, né? E lá você iria construir o formato, o shape das bordas arredondadas, tá? Dentro lá no meu curso do Android eu ensino a fazer isso aí também, como a gente constrói componentes com bordas arredondadas. Muito bem, agora a gente vai pôr a orientação como vertical. Eu vou pôr padding 0, porque eu não quero que não tenha nenhum padding. E vou pôr a gravidade como centro, porque eu quero que todos os meus componentes fiquem ali centralizados, tá? E agora eu vou adicionar os nossos elementos. Então, eu quero que tenha o seguinte, eu quero mostrar o número, um nomezinho ali da quantidade de consumo. Eu vou criar um text view, ele vai ser o wrap content e também vai ter um ID, eu vou chamar ele de txt result, tá? E eu vou pôr uma cor de texto para ele como branco, para a gente enxergar ali nesse fundo verde. Vamos pôr um texto aqui da string. Eu já tenho um texto padrão aqui em algum lugar. Vamos pegar aqui, é o result, né, que já marca aqui o resultado em ml. Eu vou pegar aqui o result, tá? Vamos pôr black para ficar mais fácil de enxergar. E vou trocar o tamanho dele para 28, ficar maior ali na tela, tá? Só para a gente ver se está aparecendo legal. Agora, a gente vai pegar também e adicionar os botões, como eu falei, tá? Vamos deixar assim por enquanto, a gente vai arrumando o nosso layout com o tempo. Então, o primeiro botão, eu quero empilhar ele, fazer na horizontal assim, e colocar um do ladinho do outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro linear layout, como eu falei, não temos o constraint layout, que foi que eu usei no outro app. Então, a gente vai ter que trabalhar tudo de forma com linear layout, tá? E aí, com linear layout, eu vou colocar o meu componente aqui na orientação horizontal. E aí, dentro dele, eu vou adicionar um outro linear layout para servir como se fosse um botão, né? Então, eu vou pôr a imagenzinha e o texto, a imagem e o texto, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o linear layout. Esse linear layout aqui vai ser Merit wrap content. E dentro dele, aqui, eu vou pôr a orientação dele vertical agora. E vou pegar uma image view. E vamos criar uma image view aqui, tá? Vamos pegar uma imagem view aqui com um drawable que eu devo ter aqui, que é o ícone de água. Vou pôr menor, 24. E aí eu vou adicionar logo abaixo dele um campo de texto para eu saber qual que é esse componente aqui. Então eu vou pôr aqui o texto dele como @string, que é o small, o primeiro componente ali, tá? Então ele vai aparecer aqui do lado esquerdo. Agora eu vou tentar adicionar mais um aqui embaixo, né, na horizontal. Vamos copiar esse aqui e vou colar ele aqui embaixo. E aí esse outro elemento aqui, ele vai ser o médium, o copo médium.
Esse componente aqui tem que ter um ID, como falei. Eu vou chamar ele de btn medium e esse aqui vai ser o btn small. ID, btn small. Temos já os dois aqui. A largura aqui eu coloquei, Europe, e aqui também Europe. E agora a gente vai rodar só para ver como é que está ficando aqui o layout do widget. Bom, e erro de compilação, porque a gente tirou algumas referências no código lógico, eu vou comentar essas linhas aqui. E a gente já vai refatorar, já vai arrumar essas linhas aqui. Bom, então mudou, já temos o layout aqui. Está exatamente do jeito que eu estou fazendo aqui no código lógico, né? Eles estão aqui do lado esquerdo. Então a gente pode começar a customizar para distribuir esse componente com um tamanho mais fácil de a gente enxergar. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar umas views falsas aqui, para dar um espaçamento. Como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou pegar, vou criar um text view vazio, tá? E como eu falei, essa parte aqui é mais layout, vai depender muito do seu layout. Eu vou pôr aqui largura 0, altura match parent e vou usar a propriedade que é o layout, o height, que é peso. Eu vou pôr ele como peso 1. Então ele distribuiu aqui, entre o primeiro elemento e o segundo elemento, um espaçamento. Eu posso colocar esse espaçamento aqui atrás também, tá? Para deixar dividido aqui, Então temos para deixar dividido aqui, Então temos espaçamento aqui, e eu vou pôr mais um componente, que é mais um botão, né? Temos mais um, que é o botão menor, botão small, large na verdade, desculpe, é o large. E aqui também o texto dele é o large. E aí eu vou pôr esse text view também aqui no final, que ele vai servir ali como meio que um espaçador, né? Ali, para ficar distribuído por igual, tá? E a gente pode ir customizando o tamanho deles. Eu vou aumentar um pouquinho, vou pôr aqui 36. 36 e 36 no ícone. Ficar um ícone maior. E o campo de texto, eu vou pôr um text size de 28. 28 é muito, vou pôr aqui 20 sp. Tá? E assim a gente vai customizando. Aí a parte do layout, aí fica a seu critério, tá bom? Eu vou só copiar aqui, colar, para ficar todo mundo igual. E aí você pode modificar conforme você desejar aí no seu app. Beleza, então deixa eu só arrumar o tamanho aqui desses componentes e a gente já continua. Beleza, deixa eu ver como é que está ficando aqui no layout. Vamos voltar aqui para Home. Então tá lá o layout com os 3 eventuais botões. Você vê que eu clico, ele já abre o meu app, né? Ele já está abrindo o meu app. Então ele já está interativo automaticamente quando eu criei ele. Agora a gente precisa atualizar o valor principal do meu app, que é esse daqui. E preciso atualizar quando eu der um touch em cada um desses botões, né? Não é bem um botão, mas a gente fez como se fosse um botão, para que ele mude esses valores que estão dentro do app, tá? Então vamos fazer essa lógica aqui na nossa classe principal, que é o widget. Então vamos abrir aqui o widget, main widget, e aqui eu vou dar um overview para você que é que ele está fazendo. Então, como eu falei, tudo começa nesse método aqui, update widget. Tá? Esse método aqui, ele é disparado toda vez que ele atualiza. Então, aqui é onde a gente vai conseguir carregar a lógica do nosso app. Tá? Tem a primeira classe que ele já vem comentado, que é essa Remote Views. A Remote Views, o que ele faz? Ele carrega um layout XML a partir, né, do pacote. E com isso a gente tem de volta essa propriedade chamada de views. Essa propriedade chamada de views basicamente é a própria referência dos componentes que a gente tem lá no widget. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui essa propriedade views e vamos usar o set text view text, e a gente pode atribuir num text view
a partir de um ID, qualquer valor. Como eu falei, é dinâmico. Como eu falei, a gente só pode usar componentes mais clássicos, mais simples possível. Tá? Então, a gente precisa trabalhar desta maneira aqui dentro do widget. Então, aqui eu vou carregar no widget principal que a gente tem aqui no pacote, que é esse de resultado, eu quero jogar nesse txt result o valor do meu app, do meu consumo de calorias. Então, a gente vai ter o txt result e aqui eu vou passar qualquer valor para ele, né? Então, eu vou usar o getString do contexto, contexto.getString. A gente já tem lá o string do result. E no string do result eu vou passar algum valor que nós temos aqui. Esse valor aqui é um numérico e ele está vindo de um banco de dados, tá bom? Então, eu tenho uma classe aqui, que é uma classe do banco de dados. Eu vou pegar ela aqui, que é o copo d'água. Deixa eu ver qual que é o nome da classe. Glass Preferences, que é Class Preferences. Aqui eu vou instanciar ele como contexto, tá? E aqui eu tenho as preferências. E nas preferências, eu tenho como buscar com o método fetch a propriedade do valor de consumo diário. Então, eu vou guardar aqui, por exemplo, o ml, que é a quantidade de consumo que eu tenho. E vou passar ele aqui para mim pré-visualizar. E agora, para eu disparar esse método aqui, onUpdate, eu preciso informar que eu quero atualizar meu widget. Então, quando eu atualizo meu widget? Quando eu apertar a primeira vez no meu primeiro botão. Ou seja, eu entrei dentro do app, apertei lá para registrar, eu atualizo o widget. Apertou para registrar, atualizo o widget. Eu tenho um método chamado de refresh, que é toda vez que abre a tela e também quando eu salvo o botão. Então, aqui no refresh, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma classe, né? Vou chamar uma instância do app widget manager, que é o gerenciador dos widgets, tá? E vou pegar a instância dele com o this, que é o contexto atual. E aí, com o app widget manager, eu vou buscar todos os IDs para me forçar aquele update. Então, vou guardar na variável chamada de ID o app.getAppWidgetIDs, e aqui eu vou passar o component name. Então, vou pegar o component, que é uma classe, e esse component pega uma classe mesmo, né, a referência do pacote e o nome da classe. Então, a classe aqui eu vou pegar via reflection, né? Então, vou passar basicamente como a gente faz com activity. Quando a gente inicia lá com intent uma activity, eu vou passar aqui o nome do nosso main widget, class.java, tá? Então, aqui eu já tenho o nome dos meus IDs, todos os IDs que eu tenho no meu app. E aí eu vou criar um intent para inicializar aquele serviço, né? Aquele receiver. Então, eu vou pegar, vou chamar ele de intent, vou instanciar esse intent. Qual que é a intent que eu vou usar? Eu vou usar o app.widgetManager.action action widget app.widget update. Por que é esse nome aqui? É esse nome porque lá na nossa classe, aqui no manifesto, está aqui exatamente essa intenção que inicializa esse serviço, né? Ou seja, toda vez que o app meu abrir ou apertar o botão que vai disparar aquele método refresh, ele vai criar uma intenção que vai disparar essa string, esse texto. Disparando esse texto, a minha activity sabe que tem que inicializar o meu widget manager, tá? Então aqui já tem o meu intent, agora eu tenho que pegar o meu intent e passar no put extra qual que é os IDs que ele vai inicializar. Então vou pegar aqui no widget manager .extra app widget IDs e vou passar os IDs que eu quero inicializar. Ou seja, como eu falei, você pode ter mais de um widget dentro do mesmo app. Então, pelos IDs você consegue distinguir quem é quem. E para você iniciar, você vai usar o send broadcast passando a sua intenção. Isso aqui vai disparar para você aquele método lá, tá? Aquele método que a gente criou no onUpdate lá dentro do widget. Vai disparar este método aqui. Esse método vai ser disparado,
ele vai buscar no banco e vai atualizar o meu widget, tá? Então vamos fechar aqui, já inicializou, ó, já temos aqui 200, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir ele de novo para atualizar ele, tá? Vamos abrir ele aqui. Vamos pôr 250, tem que ter 450 agora. Aí abrir aqui já tem 450. Agora eu quero ouvir os eventos de touch desse carinha aqui para salvar os novos registros. Como é que eu vou fazer isso daqui? Agora é o caminho inverso. Como assim o caminho inverso, Thiago? O caminho inverso porque no começo eu abri o meu app, clicava no botão e atualizava o widget. Agora eu vou fazer o seguinte ao contrário. Eu vou atualizar apertar no widget e atualizar a minha activity para ele atualizar, né, os meus registros. Então, ao invés da minha activity agora chamar o widget vai chamar a minha activity. Como que eu vou fazer isso? Aqui dentro do meu views, eu tenho a referência aos componentes que eu preciso. Os meus botões, eu tenho a referência a view. Então, eu vou ouvir o evento de clique nesses botões aqui. Eu vou pegar views.set onClick, set onClick, pend intent. Então, esse método aqui ele vai disparar uma intenção pendente. A gente vai criar uma intenção para ele fazer alguma coisa quando houver evento de clique em algum botão. Então, eu vou pegar aqui o ID, por exemplo, do small, btn small, que é o primeiro, e vou construir aqui ó, uma intenção pendente, ou seja, um intent que vai inicializar a minha activity, tá? E no final eu recapitulo com você, tá bom? Eu vou criar uma função nova aqui para a gente fazer isso daqui. Ó. Da mesma forma que ele criou ali, eu vou criar também o mesmo padrão, tá? Criar o get pending intent. Ele vai precisar do contexto e ele vai precisar também do valor que a gente quer passar. O valor vai ser um inteiro que a gente vai criar baseado em qual botão ele apertou. Então aqui no get pending intent, eu vou passar quem? Eu vou passar o contexto e vou passar o valor que a gente tem no menu, que é o glassType.small.value, que é o número mesmo que eu quero passar aqui, tá? Isso aqui tem que me retornar, obviamente, um pending intent. Pending intent. Uma intenção pendente. Então, vamos criar essa intenção aqui. É só criar um intent normal. E essa intenção vai abrir quem? Vai abrir a atividade principal. Vai abrir a activity principal. E aí a gente vai passar para ele qual que é o evento, uma flag, um texto qualquer para a gente capturar ela depois. Então, eu vou passar aqui uma action, como por exemplo, pode ser intent widget. Tá? Você pode colocar isso em constantes. Eu vou deixar aqui fixo só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, tá? Mas pode ser constantes. E aqui eu vou criar um put extras, passando também um valor. Vou chamar ele de valor mesmo, tá? Vou deixar ele bem tradicional assim. E aí a gente vai passar o número aqui e a gente vai retornar uma instância de um pending intent.get return. Vou fazer de novo. Return pending intent get activity e a gente vai passar a activity, o valor, a intenção e flags como zero, porque a gente não vai usar nenhum tipo de flag extras aqui, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos recapitular. Toda vez que o widget for atualizado, ou seja, o meu app abriu, né? Vamos recapitular também aqui atrás. O app abriu. Quando o app abrir, ele vai dar um sinal para o widget, para a classe widget seguinte. Olha, esses IDs precisam ser atualizados. Beleza. Ele vai chegar aqui, vai chamar essa função vai atualizar o widget lá na tela principal, na home, com a informação nova, e vai ouvir os eventos de touch dos widgets que estão lá, dos componentes lá do widget. E aí ele vai criar uma intenção pendente. Essa intenção pendente, automaticamente, quando houver um evento de touch, ele vai passar o valor que eu especifiquei aqui para essa intenção, tá? E que mais ele vai fazer? Aí é isso, ele vai inicializar
essa intenção aqui, que é a atividade. Então, ele vai abrir a activity aqui. Só que os valores estão sendo passados via intent, então eu posso capturar eles aqui de volta, tá? Como que eu vou capturar eles aqui de volta? Com o getExtras, né, do intent. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, vou verificar se a intenção existir e também se essa intenção for de um evento de ação como intent with get, foi o nome que eu dei aqui, ó, esse action tem que bater, aí eu vou conseguir capturar o valor que eu quiser. Então, eu vou pegar o getIntExtra com o valor que eu passei aqui, com a chave, né? Eu vou chamar isso aqui de key, tá? Para não confundir. Aqui vai ser o key. E aqui eu vou capturar o valor, ou 0 se for o default, caso não tenha nenhum valor lá. E aí, com esse valor aqui em mãos, chamado de value, eu vou conseguir gravar esse registro no meu banco, né? Então, eu vou dar um save glass, e aí eu vou salvar aqui o valor que eu quiser que eu capturei, tá? E aí eu vou conseguir construir esse valor aqui. Pode ser, vamos salvar dessa maneira aqui, ó, com preferences. Tá? Com preferences eu vou salvar o valor atual mais o novo valor, tá? Então vamos testar aqui, ó. Temos 450. Beleza, eu vou apertar nesse botão aqui. Ele abriu, foi para 200. Na verdade eu tinha que ter somado, né? Mas ele trocou para 200, tudo bem. Eu vou fazer uma lógica diferente aqui, que aqui eu estou resetando o valor. Tenho que somar o valor com o valor já existente. Então aqui eu vou passar o valor atual mais o novo que eu passei. Senão eu vou resetar sempre o valor anterior. Aí eu não vou saber qual que é o valor. Vamos rodar de novo. E aí eu vou capturar primeiramente o valor anterior. Quando eu tocar no botão, eu vou passar o novo valor aqui. Então vamos lá, temos 200. Ok. Se eu apertar 200 de novo, foi para 400. Beleza? Vamos retornar, já temos 400. Então na tela principal agora do meu app, eu vou até diminuir aqui, que nem eu falei, ele é redimensionável. Poderia crescer ele ou diminuir, como eu coloquei o mínimo 3 por 2, não consigo deixar ele menor, mas ele é redimensionável, tá? Então temos aqui o nosso primeiro widget. Se eu for beber um copo d'água agora, de 250 ml, é só tocar na tela principal, né? Por enquanto só mapeei o pequeno, mas tudo bem. Vou clicar aqui no pequeno, temos 600 ml. Vamos supor que eu estou dentro do app, mais um, vai para 850. E atualiza tanto o widget quanto o app principal estão sincronizados. Aqui eu posso colocar os eventos de touch para os próximos botões. Então temos aqui o medium, que vai ser do copo médio, e o large, que vai ser do copo grande. Como eu falei aqui na live, eu até falei, no outro vídeo eu até falei que eu tenho copos maiores e menores aqui discrepantes, mas enfim, é o que temos aqui. E aí nós conseguimos trabalhar com esses três botões aqui na tela principal. Ó. Apertei 750, beleza, foi para 1550, atualiza a tela também. Então se eu estiver aqui no meu app, estou com a tela desbloqueada, quero desbloquear, desbloqueei. Agora eu vou aumentar aqui, beber um copo d'água, boom, copo de água aumentado, tá? Então assim a gente cria o nosso primeiro widget, utilizando o próprio template inicial do Android Studio, mas como falei, existem alguns componentes principais para você entender. Então vou recapitular porque é muito importante a gente recapitular. Primeiro ponto, né? Nós precisamos, dentro do manifesto, definir uma tag receiver. Esse cara aqui vai ser disparado quando a gente disparar esse action, né? Para o nosso app widget manager, a gente vai falar disso daqui a pouco, de novo. E a gente tem que ter o metadata, que é onde ficam as configurações do nosso widget. Esse aqui fica dentro da pasta XML. Tá? É um arquivo XML. E aqui tem todas as definições que a gente precisa. Largura, altura, o que vai aparecer no preview quando a gente for criar um novo, qual que é o tempo de periódico se a gente fosse trabalhar com recorrência.
de atualização, aonde ele vai aparecer, se é na home, se é na tela de bloqueio. Então toda a configuração é no XML barra e o nome do seu arquivo e definido no manifesto. Ok, então o próximo passo é definir uma activity. O próximo passo é definir uma classe. Essa classe aqui precisa ser um app-widget-provider e nós precisamos de um método que é um método padrão, que é o onUpdate. Ele também tem o onEnabled e o onDisabled. A gente vai usar só o onUpdate. Então, para que eu atualize o widget a partir da tela principal da Activity ou qualquer outra Activity do nosso app, eu preciso acessar a minha Activity e quando eu quiser que atualize lá o meu widget, eu vou usar o app Widget Manager, criar os seus IDs, né, buscar os IDs que a gente tem e criar uma intenção baseada naquela intenção que eu declarei aqui no manifesto. Então, essa intenção aqui é a mesma intenção declarada aqui. E aí eu posso dar um put extras e um send broadcasts nesse intent. Ele vai automaticamente disparar esse onUpdate. No onUpdate, o que eu posso fazer dentro dele? Eu posso capturar os componentes da view do XML que eu construí. Então, nós temos aqui o layout XML. Dentro desse layout XML, a gente usa componentes clássicos e simples possíveis, como texts e images e linear layout, ou relative também. E nós temos a referência do set text view text. Então, para a gente mudar campos de textos, e nós temos também o set onClick pending intent, que é um evento de clique a partir de um ID, de um componente, para a gente fazer alguma coisa com uma intent depois, como abrir a própria activity, por exemplo. Que é o que a gente está fazendo. Então, eu estou capturando os dados anteriores, somando com um dado novo e chamando essa intenção. O que essa intenção faz? Ela cria activity, define um nome para essa intenção e passa um valor para ela. Toda vez que houver um evento de touch no widget, ele chama esse intent. Esse intent vai abrir a minha activity. Abrindo a minha activity, eu consigo verificar se a intent veio a partir de um widget e se veio, eu posso capturar o valor a partir de uma chave. Nesse caso, o valor é um inteiro. Esse inteiro é o número de mililitros que eu tenho consumido. Eu vou salvar no banco de dados e dar um refresh na tela. Então, a gente tem os dois caminhos. A Activity abre o widget e o widget abre o Activity. E os dois estão sincronizados agora. Então, se você gostou desse vídeo, clica no gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Se você quiser se aprofundar comigo o desenvolvimento Android, do começo ao fim, passo a passo, do zero, criando aplicativos de ponta. O link está na descrição do vídeo, dos meus treinamentos tanto de Android quanto de iOS também, caso você queira criar aplicativos com o Swift e o SwiftUI, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.